diretamente da Igreja da Graça, no Largo do Bicão, na Vila da Penha, e esta é a segunda reunião de hoje. Hoje começamos cedo, às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho teremos a última, às 7 horas da noite. Hoje é o culto da família, vamos orar sério, pedindo a Deus que abençoe o seu lar, pedindo a Deus que abençoe a sua casa, a sua família. Vamos preparar o coração, tem uma mensagem de fé, eu creio que há de falar contigo. Boa tarde, povo de Deus! Amém. Pode sentar todos, por favor. Que alegria poder estar com vocês, não só aqui na igreja, mas os amigos estão nos assistindo aí, ó, pelo YouTube, nas redes sociais. Essa é a segunda reunião de hoje. Começamos cedo às 9, essa é a reunião da tarde, 3 horas, e daqui a pouquinho teremos a última, às 7 horas da noite. Olha lá, ó, a foto da família já está no altar. Você que ainda não trouxe a sua, traga o mais rápido possível. O propósito hoje é a igreja de joelhos e a família de pé, isso aí. Então, você que ainda não trouxe, depois traz a foto da família, vai ser colocada ali, e nós vamos estar orando, clamando a Deus pelo seu lar. Agora, pessoal, vamos entrar na palavra de Deus. Meu amigo Baruque, eu conto contigo aí no som. Abra sua Bíblia, pessoal, no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 9. Hoje nós vamos dar um pouquinho sobre os reis de Israel. Nós vamos aprender um pouco, né, sobre os reis de Israel. A Bíblia fala que a tribo do norte, né, a tribo do sul. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o rei Asa. Você vai ver junto comigo que ele teve acertos e erros, teve as suas qualidades e os seus defeitos. E o que a gente aprende com isso, pastor? Tudo. Nós temos que aprender acertando, também temos que aprender errando. Então vamos aprender aqui. Vamos lá, pessoal. Acompanhe. 1 Reis, capítulo 15, versículo 9. Vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 9. Vai aparecer nos monitores. Vocês estão vendo aí, ó? Tá aí, ó, na televisão. Tá aparecendo. Se você quiser acompanhar na Bíblia, fica à vontade. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 15, versículo 9. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Então perceba, Israel tinha um rei, Jeroboão. Asa era o rei de Judá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Israel era Jeroboão, Judá era Asa. Nós vamos estudar Asa, acompanhe. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Agora, presta atenção, ó. E Asa fez o que era reto aos olhos de quem? Então a primeira coisa que eu quero destacar com vocês é isso aí. A Bíblia fala que Asa, ele era da descendência de Davi. A própria Bíblia nos ensina, né, que Davi é da tribo de Judá. O que você acompanhou aí agora? Olha o que você aprendeu, né? A Maaca, que era a mãe dele, ela vinha da linhagem de Absalão. Quem era Absalão, pastor? Isso aí, filho de Davi. Então, Maaca, né, ela era neta do rei Davi, bisneta, né? Vinha Davi, o filho dele, Absalão, e agora, né, Maaca, e agora vinha Asa. Pastor, por que o senhor está fazendo? Daqui a pouquinho você vai entender. Primeiro eu quero destacar o que está escrito ali, olha lá, devagar, ó. Asa fez o que era reto, aos olhos de quem? Aí, isso aí. Aí é que está a primeira pérola dessa tarde, olha para mim. Muitas das vezes, quando nós propomos no nosso coração fazer o que é reto aos olhos de Deus, muitas das vezes a gente vai desagradar a nós mesmos. Fazer reto aos olhos de Deus, presta atenção, às vezes é desagradar o homem. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, deixa marcado aí, abra Gálatas capítulo 1, versículo 10. Você vai aprender o que é fazer o que é reto aos olhos de Deus. Deixa marcado aí e abra Gálatas. Ele vai botar na tela ali para que nós acompanhamos melhor. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Gálatas 1. Eu quero acompanhar aqui na minha Bíblia junto com vocês. Gálatas 1, versículo de número 10. Vamos lá? Porque persuado, o que é isso? Busco, né? A palavra persuadir você pode trocar por busco. Porque busco eu agora a homens ou a Deus?
Ou seja, qual é a minha intenção? Eu vim aqui para buscar o homem ou eu vim para buscar a Deus? Olha só, ou procuro o que, pessoal? Isso, agradar a homens. Agora, por favor, pessoal, lê comigo, ó. Tá lá, ó. Se estivesse ainda agradando aos homens, leia. Viu que coisa séria? Então, muitas das vezes, para agradar a Deus, vamos ter que desagradar o homem. Então, quando Asa faz o que era reto aos olhos de Deus, pode ter certeza, ele teve que desagradar o homem. O homem não entenda só as pessoas não, tá, pessoal? O homem, muitas das vezes, é o nosso eu. Quem está entendendo, levanta a mão. Entendeu? Às vezes, a nossa vontade, não, eu não quero fazer. Por exemplo, tá aquela chuvinha, né? Tá aquele clima, né, favorável para ficar debaixo das cobertinhas, mas é dia de ir para a igreja. Vocês entenderam, pessoal? Sim ou não? Então, às vezes, a vontade é ficar em casa. Não, eu vou, porque eu tenho compromisso com Deus. Às vezes, passando uma luta, né? Aí o inimigo fala no ouvido, ó, presta atenção, pessoal. Aí o inimigo fala assim no ouvido, não, precisa dar dízimo esse mês, não. Deus entende. Não, o inimigo. Se eu, olha lá, tá lá escrito ali, ó, pessoal, ó. Se estivesse ainda agradando aos homens, leia. Ouviu? Está escrito lá na tela, lá, ó. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Então, ser servo de Cristo é dizer não para si mesmo. Ser servo de Cristo é dizer não para o homem. Às vezes a família fala, não, Deus entende. Não, ó, no teu caso é diferente. Não, pode fazer. Isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque eu sou um servo de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não, eu não vou fazer esse tipo de coisa, não. Eu vou fazer isso sim, porque está na Bíblia. Eu preciso fazer. Deus falou que isso é errado. Se Deus falou que é errado, é errado. Se Deus falou que é certo, entendeu? Então, ser servo de Cristo, eu estou destacando isso para você, é agradar a Deus. E muitas das vezes agradar a Deus é desagradar a nós e desagradar o próximo. O próprio Cristo falou isso, que todo aquele que quiser segui-lo deve negar. Olha aí, ó, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Então, ser servo de Cristo, muitas das vezes, é negar a si mesmo. É dizer não para o homem interior que há em nós. É dizer não, muitas das vezes, para algumas propostas que vêm nos surgindo. Volta lá para Reis. Isso aí, o Gálatas só foi para explicar esse versículo. Vamos lá. 1 Reis 15, versículo de número 11. E Asa fez o que era reto aos olhos de quem? Muito bem. Agora, pessoal, vamos lá, participa. Vamos lá. Asa fez o que era reto, está lá na tela, olha lá na televisão, ó. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Olha para mim, todo mundo aqui olhando para mim, ó. Presta atenção, olha para mim, todo mundo, ó. Quem era o pai dele? O pai dele, pessoal, era Abias, mas ali está escrito Davi. Pastor, eu não entendi. Olha para mim, Davi era uma referência para ele. Que referência nós somos para a nossa família? Ele não citou o nome do pai. A referência dele era o bisavô Davi. Como você disse, a mãe dele era filha de Absalão. Absalão era filho de Davi. Então veio a linhagem: Davi, Absalão, Maaca e Asa. Então eu já estou na quarta linhagem, ó. Davi, Absalão, Maaca e Asa. Ele, quando a mãe dele o teve, ele tinha um pai. O pai dele era o Abias, era o rei Abias, mas ele foi um mau rei. Ele fez o que era desagradável aos olhos. Então o pai dele não era uma referência para ele, mas o bisavô dele era. Qual é a referência que a gente está deixando para a nossa família? O dia que a gente fechar os olhos, o que a nossa família vai dizer para nós? Ah lá minha mãe, minha avó, ah lá meu avô, meu tio, ia lá para a igreja, lá uma vez ou outra. Quando estava a filha, aparecia. Ou será que a nossa família vai dizer, não, ó, pode ter tido cristão, mas igual a minha mãe, duvido, hein? Olha, igual o meu pai, olha, igual a minha avó, olha, aquela ali era uma referência para mim. Pode ter aí falso cristão, mas aquele ali levava a Deus a sério. É o que ele falou. Olha lá, ele não cita o pai dele,
Asa, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha só, chega a comparar, diga comigo, como? Misericórdia, fala como? Então essa palavra como, pessoal, ela tem uma importância muito grande. Porque esse como aqui, ele está comparando Davi, seu pai. Eu expliquei para você que Davi não era o pai dele. O Davi era uma referência que ele deixava. Esse como tem que ficar para a nossa família. Que a nossa família sirva a Deus como nós servimos. Que a nossa família tenha compromisso com Deus como nós temos. Ao receber, dizimar, ofertar, faz chuva, sol, calor, frio, está lá firme na igreja. É o que a Bíblia diz que ele tinha, Davi, como referência. Como primeiro eu expliquei, não era pai dele, mas era uma referência para ele. Então nós precisamos deixar uma referência para a nossa família. Cada um deve olhar para si mesmo e ver que tipo de cristão você é. Que tipo de referência você está deixando. Será que nossa família pode dizer, olha, eu quero ser igual ao meu pai? Será que nossa família pode dizer, olha, eu quero servir Jesus igual a minha mãe? Ou será que ele olha e diz, aquele lá se esconde atrás da Bíblia? Ou não tem gente assim? Né? Olha, só é cristão de boca para fora. Porque servir a Deus, nós vamos ver agora, quando está tudo indo bem, é fácil. O segredo é servir a Deus na luta, na batalha, na dificuldade. Como assim, pastor? Vamos ao texto. Vocês vão gostar. Olha só, versículo 12. Olha o que ele fez reto. Leia o 12. Porque tirou da terra os rapazes, o que, pessoal? Viu? Então, tudo que foi escândalo, você tem que tirar. Não é Deus, somos nós. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Então, tudo aquilo que escandaliza, tudo aquilo que não provém de Deus, não é Deus que tem que tirar. Ai, Deus, eu já falei que eu não aceito isso. Não, acabou. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Estou te dando um exemplo, tá? Isso não aconteceu, mas veio na minha cabeça agora aqui. Vamos supor que meu pai tenha deixado uma adega para mim. Você sabe o que é adega, né? Pastor, o que é adega? É um negócio de vinho, né? Um lugar onde tem opção de vinho. Aí meu pai deixou para mim. Ó, tem vinho da Suíça, tem vinho da Itália, tem vinho de tudo quanto é lugar. Meu pai deixou para mim. Isso não escandaliza a Deus? Hein, pessoal? Então quem tem que tirar não é Deus, sou eu. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ah, minha mãe, estou dando exemplo, deixou lá uma coleção de vídeos eróticos. Olha que coisa de doido, irmão. Né? Não, mas foi minha mãe que deixou. Não, olha lá, os rapazes escandalosos. Então, tudo aquilo que foi escândalo, não é Deus que tem que tirar, somos nós que temos que tirar. Ah, deixou lá uma imagem que ela foi lá na Aparecida do Norte e deixou aquela imagem para mim. Mas eu sei que aquilo ali não agrada, mas foi herança de mamãe. Mas é você que tem que tirar. Porque olha o que ele fez ainda, ó. Porque tirou, olha lá, ó, da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos. Olha lá que eu falei, ó, que os seus pais fizeram. Então perceba, eu sou evangélico, então eu vou trazer meu filho para onde? Para a igreja evangélica. A minha avó, ela era católica, então ela me levou para onde? Me ajuda, pessoal? Para católico. Eu fiz primeira comunhão, né? Eu só não fiz crisma, né? Mas eu fui doutrinar na igreja católica. Ficava até do lado do padre lá. Mas quando eu vi o entendimento, eu vi que aquilo ali não era para mim. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu? Vamos supor que eu fosse da macumba. Eu ia pegar meu filho e ia levar para onde? Mas aí quando ele cresce, ele vai ter o entendimento. Como a Bíblia fala, conheça a verdade. Entendeu? Então aqui o Asa ele teve entendimento. Os pais dele fizeram ídolos, ele não. Quando ele assumiu o reino, ele tirou logo, não só os rapazes escandalosos, mas tirou os ídolos que seus pais deixaram. Seu pai, sua mãe te deixou muito costume. Ó, bate na madeira. Ou não é assim? Pede pro São Longuinho, dá 3 pulinhos. Não é assim não, pessoal? Me ajuda aí. Ah, fui criado com vó, irmão. Ó, cruza o dedo, olha a figa. Bota o negócio atrás da porta. Olho de boi aí, ó, viu? E assim embora. Não, acabou. Pede para a fada do dente. Não, acabou. Nada de misticismo. Então veja, não é Deus, somos nós que temos que tomar essa atitude. O rei Asa, ele tomou isso quando ele assumiu o trono. Hoje nós não temos um reino, mas nós governamos a nossa vida. A sua vida é o seu reino, é o seu domínio. Então você que tem que tirar. Agora, ó, presta atenção. Agora vai ser uma parte muito forte. Presta atenção agora. Vai, Baruque. Vou até tomar uma água. Olha lá.
Olha só. E até Maaca. Presta atenção. Quem era ela? Olha só, sua mãe. Leia. Removeu para que não fosse. Você viu que coisa séria? Eita, homem valente, irmãos. Presta atenção. Coisa mais fácil é levantar o obreiro. Sabia disso? Pastor, sabe o que é difícil? Fala alto. É isso aí. Coisa mais fácil, irmão, é arrumar um emprego. Você não quer não dar uma boa notícia para a pessoa? Ó, aqui está o emprego, ó, você foi aprovado, vai começar a trabalhar. Ruim é o quê? É você chegar para a pessoa e falar, você está desempregado. E olha o que esse homem fez. Ele removeu. Ele retirou. Presta atenção. E não foi nada mais, nada menos. Ele tirou a rainha. Quem colocou ela foi seu pai. E olha que conflito de emoções. Além dela ser rainha, além dele ter que retirá-la, quem ela era? Exatamente. Então, o que Deus está dizendo? Haverá dias que o nosso emocional vai ser provado. A nossa maior luta, muitas das vezes, é dentro da nossa própria. E ele disse que ele teve que remover a mãe. Ai, pastor, então tem que tirar minha mãe. Não é a mãe propriamente. Você vê que ela continuou sendo mãe dele, mas ela não poderia ocupar mais aquele lugar. Vocês estão entendendo, pessoal? Ele não destituiu ela de mãe. Mãe ela continuaria sendo, mas rainha não. Você entendeu? Olha só o que está escrito ali, ó. Até Maaca, sua mãe, removeu, presta atenção, para que não fosse rainha. Aí ele explica, ó, porquanto tinha feito um ídolo, um horrível ídolo a Azerá. Continua, vai lá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Então perceba, era a mãe dele, mas ela cometeu uma abominação. Ela cultuou outros ídolos. Então o que ele fez? Não, ela não pode continuar como rainha. Ela continua sendo minha mãe, mas ela não pode mais ocupar esse cargo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não é que você agora vai, agora não quero mais saber do meu marido, não quero saber mais do meu filho. Não é isso. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, o lugar no seu coração, essa pessoa sempre deve ter. Você nunca deve tirá-la do seu coração. Mas é muito importante que você entenda que talvez ela pode ter sido manipulada pelo diabo. Quer ver uma coisa? Quem é que disse para Jó, amaldiçoa Deus e morre? Quem foi? Olha aí, ó. E se ele dá ouvido a ela? Pessoal, eu te fiz uma pergunta. Hein? Justamente. Olha para mim. Me ajuda aqui. Quem é que jogou José lá na cova? Lá. Olha aí. Quem é que não queria tirar a pedra do túmulo de Lázaro? Quem foi? As suas irmãs. Então olha para mim aqui, presta bem atenção, pessoal. Não perca o foco, não olha para mim. O que eu estou tentando dizer para você? Cuidado. A nossa luta está dentro da nossa própria... no meio da própria família. Então, eu estou passando para você uma mensagem muito forte. Hoje é dia da família. Então, preste muita atenção nesse entendimento. A mãe dele, volta um pouquinho, meu filho. Volta um pouquinho. Até Maaca. Quem ela era, pessoal? Sua mãe. Removeu para que não fosse... Você entendeu? Ela continuava sendo mãe? Sim, mas ela não era o quê? Entendeu? Ela continua sendo minha mãe, mas ela não tem mais opinião. Eu respeito, eu a amo, mas presta atenção, mãe. Isso aí que você está falando está fora da palavra. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ama seu cônjuge, ama seus filhos, ama seu marido, mas toma cuidado, porque o diabo pode usar eles para te tirar da presença de Deus. E essa posição sou eu e você que temos que tomar. Eu vou te dar um exemplo de um rapaz. Olha para mim e presta atenção, você vai entender claramente. Um rapaz chegou para mim contando a história dele. Ele falou, pastor, eu gostava muito de um outro. Nós fomos criados juntos, colegas desde a infância. Só que esse amigo dele virou homossexual. Se debandou lá para a prática do homossexualismo. E chamou ele cristão, chamou ele para ser padrinho de casamento. E agora? Olha que sinuca. Pastor, e agora? Quem poderá me defender? Né? Nossa, ele é meu amigo de infância, crescemos juntos, fechamento, eu e ele, várias vezes ele me ajudou, várias vezes eu ajudei ele. Ele foi padrinho do meu casamento, e agora? Como é que eu vou dizer para ele que eu não vou, pastor?
Mas esse tipo de relacionamento está fora da Bíblia, eu não concordo. E agora, pastor, como é que eu faço? Eu orientei ele, oriento vocês agora. E foi o que ele fez. Chegou para ele e falou, olha só, eu te respeito, eu te considero, a nossa amizade vai continuar a mesma, tá? Mas eu não posso ser padrinho. Por que eu não posso ser padrinho? Porque eu creio na Bíblia e a Bíblia diz que aquele que deita com o homem, ele vai para o inferno. Então, se eu for padrinho, eu estou apoiando isso. E eu estou sendo conivente, eu vou dar conta disso a Deus. Então, eu continuo te amando, eu continuo te respeitando, mas essa prática eu não faço. Essa atitude eu não faço. Alguém está entendendo o que eu estou falando? É o que a Bíblia está dizendo. Perceba, ela continuava sendo mãe. Está escrito ali, até Maaca, sua mãe. É isso que eu quero destacar. Não vai mudar o grau de parentesco. Vai continuar sendo seu marido, vai continuar sendo sua esposa, vai continuar sendo seus filhos, independente do grau de parentesco. Mas cuidado, se você não tirar ele do poder, se você não tirar ele da posição, ele pode te tirar da presença de Deus. Então toma cuidado, que às vezes o diabo não te atinge diretamente, mas indiretamente ele usa uma pessoa para te desanimar. Usa uma pessoa para te entristecer. Usa uma pessoa para te prejudicar. Por isso, aprenda com Asa. Asa, ele deixou a mãe no título de mãe. Ela continuava como mãe, mas como rainha, agindo como rainha, ela não era mais. Por que ele tirou ela de lá? Porque ela adorava outros deuses que não era o Senhor. Continue amando seu ente querido. Continue amando essa pessoa. Ela continua sendo seu parente, continua tendo grande lugar no seu coração. Mas você não pode permitir que esta pessoa te tire da presença de Deus. Entenderam? E aí, foi bom ou não foi a atitude dele? Me ajuda, pessoal. Sim ou não? Só que agora, como todo homem, ele tem falha. E as falhas dele foram terríveis. Até agora a gente, faz assim, ó. Você vai dormir, faz assim, ó. Só agora, beleza. Só que agora, pastor, vai cair, vai e vai cair feio. Vamos lá? Continuando. Vamos lá, vamos continuar aprendendo. Alguém está gostando do estudo? Tá? Então vamos lá, pessoal. Continua aí, Baruque. Vai. Já passei. Vai, 14, meu querido. Os altos, porém, se não tiraram. Continua. Todavia, foi o coração de Asa reto com o Senhor todos os seus dias. Você viu que por muito tempo ele foi assim. 16. Pula para o versículo 16. Vai. E houve guerra, pessoal. Olha só, entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Vai, meu filho. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Olha só. E edificou a Ramá. Continua. Para que ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Continua. Então Asa tomou toda a prata e ouro, olha só, que ficara no tesouro da casa e os tesouros da casa do rei. Continua. E os entregou na mão de quem? E os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon. Continua. Filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, olha agora, aliança há entre mim, cabeçudo. Irmão, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Antes, ele tinha Davi como referência. Ele tirou a própria mãe do posto, sim ou não? Você vê, ele não tinha referência nem de pai nem de mãe. Olha só, o pai era um perturbado. Ele tinha Davi como referência. Você vê que sempre a gente vai ter o caminho certo, a escolha é nossa. E a consequência também. Então vê que ele tira até a própria mãe da posição de rainha. Mas agora, olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Muita atenção. Agora vem uma guerra, vem uma batalha. E o que ele faz? Ele coloca a mão no tesouro da casa de Deus. Pessoal, olha para mim. Nunca coloca a mão naquilo que não é seu. Principalmente aquilo que é. Irmão, você pode achar R$1 caído aí. Não é seu, não mexe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode achar 5.000, você pode achar R$1. Não é seu, não coloca a mão. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Aí se vale para o obreiro, se vale para todo mundo. Não, eu achei tão bonitinho esse porquinho. Eu vou levar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso não é seu. Isso pertence ao obreiro. Ele tem acesso lá dentro a mexer lá num garfo. Aí pega lá uma faca, um garfo. Não faz isso, irmão. Por quê? Você está fazendo aliança com o diabo. Você está colocando a mão naquilo que não é de Deus.
Volta de novo lá, meu querido, para o versículo 17. Bota lá o 17. Foi 17 mesmo? O 17. Não, 18. Bota o 18. Vai. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa, e os tesouros da casa do rei, o que ele fez? Entregou-os nas mãos de quem? Então, irmão, não mexe naquilo que é de Deus. Vocês entenderam? Sim ou não, pessoal? Não é teu, não coloca a mão, nem um parafuso, nada. É um ventilador, estou pressando lá em casa. Pode estar pressando o que for. Não é seu, não coloca a mão, porque pertence. Agora, deixa eu mudar um pouquinho da conotação, mas para enriquecer o seu conhecimento. Olha para mim, quem concorda que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Quem concorda que o seu corpo é casa de Deus? Então, cuidado, não coloca o que é seu na mão do diabo. Homem de Deus, mulher de Deus, não empresta os seus olhos olhando para a silhueta de mulheres ou outra coisa parecida. Você está pegando o que é de Deus e ofertando o diabo. Não fica, irmã, dando ouvido a coisas do diabo, emprestando o seu ouvido que é de Deus. O seu ouvido é tesouro do Senhor. A sua mente é tesouro de Deus. Não oferta a sua mente ao diabo. Começou a vir proposta maligna. Sai dos meus olhos, Satanás. Eu nunca esqueço, do barbeiro que eu cortava cabelo com ele. Nunca esqueço dele. Seu Manel, obrigado. Eu acredito que Deus já deve ter levado, que ele já estava bem, Mariana? Já estava bem adiantado, E eu cortando o cabelo com ele, fui eu e meu sogro. Fomos lá cortar o cabelo com ele, E olha só, o vovozinho, Ele falando para mim, pastor, o negócio é o seguinte, eu lembro que na época eu tinha 20 e poucos anos, Como é que o tempo está passando, 20 anos atrás. E seu Manel falou para mim, pastor, aprende o negócio. Eu aprendi. A primeira olhada é de Deus, a segunda é do Satanás. Vocês entenderam? Sim ou não, pessoal? O primeiro pensamento, irmã, é de Deus. Agora a senhora ficar pensando naquilo ali, é o diabo. Você está consagrando o ouro e a prata, joias preciosas que Deus te deu, fazendo aliança com o diabo. Passou uma mulher na minha frente, não sou cego, eu vou ver. Agora eu ficar acompanhando ela, eu ficar encarando, isso ali já é o diabo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Veio um pensamento na sua mente, irmã, a senhora tem mente, não pensar, pelo amor de Deus, mas ficar meditando, emprestando a sua cabeça aquilo ali, é o diabo. Alguém falou com você, ou às vezes o próprio capeta sussurrou algo no teu ouvido, você ouviu, na hora você bloqueia, senão você estará como Asa, fazendo aliança com aquilo que não é de Deus. Olha o 19, bota o 19. A aliança há entre mim e ti. Então você viu? Ele pega os tesouros da casa de Deus e dá para o servo, porque houve guerra. Então você vê que até então ele estava agindo assim, tira a mãe, obedece, exemplo como Davi, porque não tinha guerra. Mas a guerra veio, ele começou a fazer aliança com outros, que não era o Senhor. Olha a consequência. Vamos agora para 2 Crônicas 16, versículo 7. Porque o livro de Reis e Crônicas, eles são simultâneos, tá, pessoal? Vamos lá. 2 Crônicas 16, versículo 7. Coloca aí, por favor. Conta a mesma história, só que Reis é mais genérico, o Crônicas é mais específico, está falando mesmo rei, Asa. Naquele mesmo tempo veio Anani, olha só, o vidente, a Asa, não foi o que a gente viu? Rei de Judá, e disse-lhe, olha o que, quando você lê vidente, pessoal, volta lá meu filho, por favor, quando você vê vidente, não acha que é macumbeiro, bola de cristal, não. Vidente aqui é o pastor, é a pessoa que tinha visão de Deus, revelação de Deus. Não é visão, estou vendo um muro de fundo, não. A visão aqui é revelação. Ali o Anani era um profeta naquela época, era um pastor daquela época. Olha lá, naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, continua, por que confiaste no rei e não confiaste no Senhor, teu Deus? Então, na hora da luta, é que você tem que confiar em Deus. Você não confiar em Deus na hora da luta, você está entregando a vitória para o diabo. Olha lá o que ele diz, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Continua. O exército, o rei da Síria, escapou da onde? Então, o que nós aprendemos? Quando nós estamos na presença de Deus, pode vir a luta que for, Deus entrega a vitória na tua mão. Recebe essa palavra em nome de Jesus.
Mas você precisa confiar em Deus. Na hora da luta, você não tem que fazer igual ele. Emprestar os teus olhos, teu ouvido, a tua mente para o diabo. A luta veio, o que ele deveria ter feito? Confiar em Deus. Não, ele foi fazer aliança com o inimigo. Vocês estão entendendo, pessoal? Enquanto a pessoa, quando tudo está indo bem, ela não vai à igreja. Mas vem uma luta, vem a dificuldade, ela desanima. Vem um problema, irmão, o que foi? Estou meio triste na minha vida. Porque eu estava orando, as coisas não aconteceram, desanimei. Não! É aí que você tem que confiar em Deus. O diabo tem que se cansar de te ver servindo a Deus. Olha lá o que ele falou. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Quer dizer, Deus ia dar vitória na mão dele. Mas ele tinha que confiar em Deus. Para que eu digo que eu confio em Deus se está tudo bem? Eu tenho que mostrar que confio em Deus é na luta. Sim ou não, pessoal? Eu dizer que eu confio em Deus com o bolso cheio é fácil. Eu dizer que eu sou de Deus quando está tudo indo bem é fácil. É na luta que a gente mostra. Olha o que ele vai dizer agora, vai. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Agora, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou, leia. Diga glória a Deus. Então o profeta fez ele lembrar. Asa, lembra? Você enfrentou os etíopes, os eunucos. Irmão, quantos de vocês aqui já venceram luta na saúde? Diga graças a Deus. Quantos aqui já venceram luta na vida financeira? Hein? Diga graças a Deus. Quem aqui Deus já te entregou vitória na sua mão, na sua família? Fala, graças a Deus. Então receba, essa é mais uma vitória que Deus está te dando. É isso que o Anani fez, o profeta fez. Fez ele, lembra do passado. Quantas vezes lá atrás Deus te ajudou? Pessoal, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para... Quem muda somos nós. Ele agora já não era mais o mesmo. Que tira a mãe, que tinha referência o rei Davi, que não era o pai dele. Agora veio um combate, ele já não buscava Deus como antes. Ele começa a fazer aliança com o estranho. Pronto. Olha agora para a gente terminar, para que Deus te abençoe e você saia daqui com a sua vitória. Vamos lá, fechando com chave de ouro. Vai, bota o 9 aí, meu filho. Olha só que lindo, ó. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, leia. Então, se os olhos passam por toda a terra, está aqui nessa tarde. Diga glória a Deus, pessoal. Quem crê que Deus está aqui, diga aleluia. Agora você vai entender, ó. Porque quanto ao Senhor, seus olhos, olha lá, passam. Para quê? Para quê? Vai, querido. Para mostrar-se com aqueles cujo coração. Então que hoje você saia daqui com a força de Deus. Não amoleça o teu coração, como Jesus ensinou. Fortaleça o teu coração e você vai vencer todas as guerras, porque os olhos do Senhor estão olhando para você. Não tem aliança com o homem, tem a sua aliança com Deus. Aplauda o Senhor, ele falou com você. Bem forte, povo de Deus. Digam comigo, aleluia. Quem gostou da mensagem? Vocês gostaram? Então fiquem todos de pé. Nós vamos orar, você ainda dá tempo, hein? Próxima reunião às 7 horas da noite. Nosso endereço é fácil, Avenida Miriti, 2440, no Largo do Bicão. Reuniões quartas e sextas, às 9, 15 e 19 horas. E domingo, na grande busca ao Espírito Santo, domingo da experiência com Deus, às 8 e 18 horas. Vamos encerrar essa transmissão aplaudindo Jesus, pessoal?